Saudações! Meu nome é Danilo e o meu relato se passa há mais de 30 anos, quando eu era bem jovem. Estávamos ainda no início da década de 90. Toda vez que eu penso nessa história eu sinto arrepios, mesmo depois de todos esses anos. Realmente, eu me lembro daquela noite como se tudo tivesse acontecido ontem mesmo. Eu tinha acabado de tirar a minha carteira de motorista e tinha pedido o carro do meu pai emprestado pela primeira vez. A minha namorada e eu estávamos animados para ir em uma festa de um amigo nosso no sábado à noite, e eu estava mais do que nervoso dirigindo o carro do meu pai, já que ele quase sempre morria quando eu tentava sair com ele depois que eu parava ou estacionava. Era começo de maio, mas o ar ainda estava quente e a lua crescente estava amarelada. Haviam nuvens escuras de chuva no horizonte e elas estavam se aproximando rapidamente. A minha namorada e eu fomos para a festa e nos divertimos bastante, ficando lá até bem tarde. Quando a festa acabou, o nosso amigo despachou todo mundo da casa dele. Nós fomos embora, mas ainda não estávamos com vontade de voltar para casa. Nós ficamos dirigindo pela cidade, procurando algum lugar para ir, já que eu estava bem animado por poder dirigir à vontade. Nós acabamos parando perto de uma escola onde estudamos quando éramos mais novos. Nós não estávamos muito longe de nossa casa, então nos sentíamos seguros ali, e não nos preocupamos com as nuvens que chegavam cada vez mais perto. Eu parei o carro no estacionamento atrás da escola, e então fomos até um parquinho que tinha lá. Havia apenas uma cerca de 1 metro impedindo a nossa entrada. Ele ficava em um gramado gigantesco, que tinha um poste velho bem no meio, que mesmo sem ter ninguém lá ele sempre ficava aceso de noite, iluminando o parque e o campo em volta, com um círculo de luz bem fraca e amarelada. Nós dois nos sentamos nos balanços e ficamos ali conversando por muito tempo, só falando besteira e namorando, é claro. Então começou a chover, mas era uma garoa bem fina, que até que estava bem agradável. Mas depois de 1 hora tinha chovido o suficiente ao ponto de deixar o chão embaixo da gente todo lamacento, então nós estávamos tendo todo o cuidado de não colocar o nosso pé na lama. E esse é um detalhe que eu espero que você lembre bem. Então parou de chover e tudo ficou quieto, e nós já estávamos bem cansados a essa altura. Eu olhei para minha namorada, para falar para irmos embora e ela já estava olhando para mim. Nesse momento um movimento atrás da gente chamou a nossa atenção. A uns 50 metros mais ou menos, alguma coisa estava rastejando no chão, na penumbra, um pouco depois do alcance da luz da lâmpada do poste. Nós dois ficamos olhando aquilo horrorizados, porém sem falar nada. Parecíamos 2 estátuas olhando para aquela coisa que rastejava na nossa direção, sempre ficando na penumbra. Aquilo tinha uma forma humanoide, era escuro e não usava roupas. Estava deitado sobre a barriga e os braços estavam largados ao lado do corpo, juntos à cintura. Além do fato da coisa estar se movendo na nossa direção, o mais assustador era o modo com o qual se movia, e as pernas daquilo. Aquela coisa rastejava para frente sem mexer nada, além dos pés. E aquelas pernas estranhas? Se você olhar a estrutura normal do joelho humano, eles dobram para trás, os dessa coisa eram ao contrário, eles dobravam para frente. Imagine como se você estivesse deitado no chão, com a barriga para baixo, os braços juntos ao corpo, porém com os seus joelhos apontados para cima ao invés de estarem encostados no chão. Nós ficamos olhando aquilo por mais alguns segundos, prestando bastante atenção nele. Nós dois tínhamos praticamente parado de respirar, sendo que o único som que ouvíamos era o da água escorrendo e pingando de algumas árvores que haviam por lá. Aquela coisa se moveu mais para perto da luz e levantou a cabeça. Foi nesse momento que eu vi que haviam apenas 2 buracos negros onde os olhos deveriam estar. A minha namorada e eu pulamos rapidamente dos balanços para a grama molhada e corremos para o carro que estava a uns 20 metros de distância.
Justamente por estar muito nervoso eu não conseguia fazer o carro pegar. Além disso, eu estava apavorado demais para olhar em volta do veículo. Eu não queria ver aquela coisa chegando perto de nós, ainda mais com aqueles joelhos anormais, dobrando do jeito errado. Também não queria ver aqueles olhos negros, sem alma e sem vida. Eu estava com medo de fazer o carro morrer quando eu engatasse a primeira e de não conseguir fazer ele pegar de novo. Fiquei com a cabeça baixada, olhando a direção. Então o motor do carro pegou e eu consegui fazer o carro disparar noite adentro. Eu fui até a casa da minha namorada e de lá liguei para os meus pais e contei o que aconteceu. Eles deixaram eu ficar lá, mesmo sem ter acreditado muito na história. E quem acreditaria? Desse modo fiquei com a minha namorada e a mãe dela, até o sol nascer em algumas horas. Nós esperamos e contamos para a mãe dela o que tinha acontecido, para passar o tempo, e ela acreditou no nosso relato, ficando também bastante assustada. Meus pais acham, até hoje, que devia ser alguém querendo assustar a gente. Quando o sol nasceu naquela manhã de domingo, nós dirigimos de volta para lá com a mãe da minha namorada, para ver se aquilo ainda estava por ali. Só que dessa vez nós fomos armados, já que a mãe da minha namorada tinha uma arma. Mas não tinha nada lá. Nós olhamos todo o campo e não achamos nada. Quando nós fomos dar uma olhada nos balanços onde estivéramos sentados horas antes, achamos um monte de pegadas de pés bem grandes. Eu calçava 41 e as pegadas eram maiores que os meus pés. Imagino que deveriam ser tamanho 47 ou 48, ou seja, eram pés bem grandes mesmo e ainda por cima descalços. As pegadas estavam dando a volta exatamente nos balanços onde nós tínhamos sentado. Nós dois calçávamos tênis enquanto estávamos nos balanços, e como eu disse antes, nós tomamos muito cuidado para não pisarmos na lama. E nós não ficamos dando volta nos balanços, como essas pegadas demonstravam. E elas foram a única coisa estranha que encontramos no local. De vez em quando eu me sinto mais corajoso, volto para aquele campo do lado da escola tarde da noite, mas nunca sozinho. Eu fico sentado na minha caminhonete, parado do lado do campo, com o farol alto ligado, procurando algo suspeito na área, porém eu nunca mais vi aquela coisa apavorante de novo.